Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live que nós iremos iniciar na noite de hoje. Receberemos aqui o Dr. Eliseu, médico cardiologista, contar um pouquinho da sua história. Boa noite, Dr. Eliseu já está na live aqui, vou estar trazendo ele aqui para participar. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aguardando aí. Boa noite, Paulo. Opa, Prazer boa te ver. noite, igualmente. Nessa noite eu estou muito feliz, estou recebendo o Dr. Eliseu, é meu tio, irmão da minha mãe, vai contar um pouquinho aqui da trajetória dele, de estudo, e a trajetória também profissional, que é uma trajetória para a família de sucesso. E eu realmente queria agradecer, eu sei que o tempo dele é muito precioso, eu sei que ele tem muita atividade para desenvolver, mas aceitou, né, participar da nossa live. Estou muito feliz, viu, tio, em te receber nessa noite. Então, Paulo, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder participar aqui com você, né, de batermos esse bate-papo, que eu espero que seja bastante útil e que sirva de estímulo, né, para muitas pessoas que, porventura, estejam nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com você. Opa, isso é muito bom. Recentemente nós recebemos também o jovem Leonardo. Eu conheci ele desde pequeno, ele também se dedicou aos estudos e fez engenharia nuclear recentemente nos Estados Unidos, estudou aqui na Escola Militar aqui de Brasília. E é sempre bom trazermos esses exemplos de pessoas que realmente, por meio do estudo, estão conseguindo realmente ter algumas realizações na área profissional. E o doutor Eliseu é uma dessas pessoas. O doutor Eliseu nasceu no estado de Sergipe, eu também sou sergipano, nasci lá. É um lugar muito lindo, né? Meus colegas de trabalho, É. quando visitam ali Aracaju, visitam ali realmente o litoral sergipano, voltam encantados. Eu já estou até com saudade de lá. E o doutor Eliseu, ele se formou na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Sergipe, residente, fez residência médica pelo Instituto Dante Pazani, de Pazanese, cardiologia, Pazané, né? Instituto Dante Pazanese. Pazanese. Tem título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Nós estamos recebendo ele aqui. Vamos entender um pouquinho sobre o histórico de vida, como é que foi chegar realmente até essa ascensão profissional. E vamos começar. Doutor Eliseu, como é que foi a sua infância? Você brincava, estudava? Como é que era a sua rotina, seus pais, sua família? Então, Paulo, é o seguinte, como você falou, né, no início, eu nasci em Sergipe, numa cidade do interior de Sergipe, no litoral sul, chamada Estância, né, que é onde também o Paulo nasceu. E é assim, era uma cidade pequena e é pequena até hoje, né? Na época que eu nasci era menor ainda e a perspectiva para alguém, não é, com o meu perfil, né, de uma família pobre, meu pai era operário de uma fábrica de tecido, né? A minha mãe trabalhava por conta em casa mesmo, fazendo pequenos negócios. Então, a perspectiva de uma pessoa como eu romper aquele ciclo, né? Estando numa cidade pequena do menor estado do país, realmente a probabilidade era muito baixa, né? Mas aí é que algumas coisas se colocam porque tudo tem uma relação muito direta com a sua vontade de realizar e ir à frente, né? Então eu me lembro de um momento da minha vida que eu posso falar que foi uma epifania, né? Na minha vida. Quando eu era muito pequenininho, eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, por aí, era mais ou menos essa idade, eu ia passando com minha mãe, vindo da feira, né? Ela me pegando, me puxando pela mão, e a gente passou em frente à fábrica de tecidos, né, que existe até hoje, né, faz tecido de algodão, onde meu pai trabalhou a vida inteira até se aposentar. E no momento, minha mãe falou assim, eu tinha muita rinite quando era criança, curiosamente eu melhorei da minha rinite quando eu vim morar em São Paulo, né? Então, eu passava por ali, eu já ficava com o nariz
congestionado, sufocado por causa daquele cheiro do algodão que subia, aquela fumaça e o cheiro do algodão, aquela poeira que saía de dentro da fábrica, né? Aquilo me sufocava. E minha mãe falou assim, disse, olha, se você não estudar, você vai vir trabalhar aí dentro. E esse sufocamento, você vai ter isso a vida inteira. Então, minha mãe, na simplicidade dela, né, me falou isso naquela hora, e eu, como criança, né, é uma criatura crédula, eu acreditei que eu poderia realmente passar a vida inteira com falta de ar se eu fosse trabalhar ali dentro, né? Que era o destino de 90%, era 9 em cada 10 pessoas de lá da cidade, era trabalhar nas fábricas de tecido que tinham lá, que eram várias fábricas de tecido que existiam na época, né? Então, aquilo é como que me impulsionou para estudar. Eu estudei em escola pública, né? A maior parte da minha formação, a formação básica inteira na escola pública, só no final do segundo grau, que eu estudei, no último ano do segundo grau, né? Que eu estudei numa escola privada. Mas durante todo esse período, eu estudei em escolas públicas, inicialmente na escola comunitária, que era mantida pela própria fábrica que meu pai trabalhava, depois numa escola do município, né? Estudei em escola municipal. E o curioso é o seguinte, a gente vê que nós estamos vivendo hoje numa época em que surgiu, foi nutrida, né, ao longo de muitos anos, uma mentalidade de que você tem que esperar que alguém faça algo por você, né? Então, é aquela mentalidade de assim, eu sou coitadinho, então eu preciso que alguém faça algo por mim. E se alguém não fizer algo por você, você vai continuar sendo coitadinho. É a cultura do coitadismo, né? Do coitadismo, da vítima eterna. E graças a Deus que quando eu era criança, não havia ainda essa mentalidade. Havia a mentalidade de você lutar e vencer pelos seus méritos, né? Então, e eu procurei me destacar através do estudo. Eu nunca me conformei apenas com o que eu aprendia na escola. Eu aprendi a ler muito cedo, muito pequenininho, eu aprendi a ler. Me lembro muito bem dos momentos em que eu estava soletrando a cartilha, que naquela época se chamava cartilha, onde a gente aprendia a ler. E ao aprender a ler, para mim foi uma coisa maravilhosa, porque aquilo abriu para mim um leque de oportunidades e eu comecei a ler livros, né? Então, nunca li apenas os livros que eram recomendados na escola, né? E o hábito de ler desde criança mudou a minha vida, né? Através da leitura, eu consegui ter contato com um outro mundo que ia além daquilo, né? que eu vivia ali, né? E muito pequeno, tinha um médico que era muito conhecido lá na cidade, que foi prefeito, inclusive, da cidade, chamado Dr. Walter, né? Que era o prefeito da cidade quando eu era criança. E ele tinha um amigo que era nosso vizinho, e ele ia muito na casa desse amigo. E lá eu tinha a oportunidade de sempre conversar com ele, tinha aquela admiração pelo fato dele ser médico. E eu comecei a criar no meu coração a vontade de ser médico. Isso eu não tinha nem 10 anos de idade. E não tinha a menor noção do que era preciso fazer para ser médico. A única coisa que eu sabia era que tinha que estudar muito. E isso eu me dediquei. Então, eu passei toda o meu período escolar sendo um aluno muito estudioso, que nunca precisei de ninguém para me mandar estudar, fazer a tarefa de casa. Né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe também trabalhava, tinha muitos filhos, minha mãe não tinha estudo nenhum, e não tinha ninguém para me incentivar. Olha, vai estudar, faz o dever de casa. Eu sempre tive a iniciativa de fazer, sempre tive o cuidado de fazer o dever de casa antes de brincar, e esse é um lema que eu levo para a vida até hoje, e ensino isso para minha filha: primeiro o dever e depois o lazer. Não é? Esse é um ditado que eu repito até hoje. Sempre primeiro o dever, aí depois o lazer. Não é? Então, ninguém vai vencer invertendo essa equação. Né? Se você coloca o seu divertimento, se você coloca os seus prazeres diários acima do dever, você não vai a lugar nenhum. Não é? Porque no nosso espírito, no nosso coração, existe uma guerra eterna entre a vontade e o desejo. Como nós somos seres racionais criados por Deus, nós temos que fortalecer a nossa vontade.
né? E o desejo está sob controle. Nós não podemos vencer nunca se nós formos dominados pelo desejo. Nós temos que dominar o desejo e não o contrário, né? Olha, isso Então aí foi assim que eu é fiz muito o... forte, né? Muito forte. É isso aí que É, você está falando, até por servir de incentivo. Eu também, na minha vida, tive muitas dificuldades. Eu acho que a gente tem que realmente motivar os nossos jovens a enfrentar essas dificuldades. Não ficar tentando arrumar, como fala assim, muletas, né? Muletas é, para que eles consigam andar, né? Nós temos que ensiná-los a que eles realmente entendam a importância do estudo e corram atrás dos seus objetivos. exatamente. É não ficar restrito àquilo que recebe na escola. Entendeu? Principalmente, né, com a qualidade do ensino público que temos hoje. Então, tem que ir atrás, tem que aprender. Eu sempre falo, Paulo, o seguinte: o conhecimento está nos livros. Então, todo o conhecimento humano está em livros. Nada vem por revelação. Nenhum anjo, nenhum santo, nem Deus vai enfiar o conhecimento na sua cabeça. Está nos livros. Você tem que ir atrás. Não é? Está tudo escrito. Seja de qualquer área. Você é advogado, todo o conhecimento do direito, não só as leis, como toda a doutrina do direito, está tudo em livros. Não é? E Verdade. da mesma forma na medicina, da coisa mais simples à coisa mais complexa, você vai encontrar um livro descrevendo isso. Né? Então, a gente vê essa situação, e porque assim, quando eu era criança, né, como eu falei, era de uma família pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar os livros que eu lia, mas existia biblioteca pública e existe até hoje. Eu, muito pequenininho, eu tenho uma carteira aqui comigo, que é a minha carteira de sócio da biblioteca, quando eu tinha 11 anos de idade. Entendeu? Então, eu já era sócio da biblioteca. E de tanto que eu lia livros, eu tinha até o diretor da biblioteca, que se chamava Carlos Tadeu, eu era um sócio assim privilegiado, porque como eu lia muito, então ele me permitia levar para casa uma quantidade de livros acima do limite permitido para qualquer pessoa, porque ele sabia que eu ia ler rápido e ia devolver, entendeu? E assim foi que eu concluí o primeiro grau, nunca fui reprovado em nenhuma disciplina, concluí o segundo grau. Então, quando eu me mudei de estância para Aracaju, e nessa ocasião eu já tinha descoberto que para ser médico eu tinha que entrar numa universidade, né? E tinha que fazer um vestibular que era concorridíssimo. E lá em Sergipe havia, na ocasião, uma Mas mesmo única naquela época universidade era concorrido também, era muito concorrido já naquela muito época. concorrido. O curso de medicina era o mais concorrido da universidade. E ficava em segundo lugar o direito, né? Direito noturno era mais concorrido do que o curso de medicina. Então, era um curso muito concorrido e eu sabia que eu tinha uma única chance para entrar na universidade. Porque se eu não passasse, se eu não passasse no vestibular, eu ia ter que trabalhar para me sustentar. E, na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu esqueci desse detalhe. Desde os 14 anos que eu trabalho, naquela época não era crime, né, um adolescente trabalhar. Então, eu trabalhava de carteira assinada no Banco do Brasil, fui menor auxiliar de serviços gerais, hoje é chamado de office boy, né? Então, e trabalhava e estudava. Então, a partir da sexta série do segundo grau, quando eu tinha, no final da sexta série, eu estava com 13 anos, eu entrei no banco. E daí em diante, eu sempre trabalhei. Então, eu fiz todo a minha formação de segundo grau, o final do primeiro grau e todo o segundo grau e toda a faculdade trabalhando. Entendeu? Meus pais não tinham condições, né, de me dar o estudo necessário. Então, eu trabalhava no Banco do Brasil à tarde e estudava à noite. Sétima série, oitava, aí depois passei para o primeiro grau e nunca eu permiti que a desculpa de porque eu trabalhava à noite seria desculpa para eu ser um aluno medíocre, relapso. Então, eu sempre dei conta de todas as minhas obrigações como estudante. Então, é importante a disciplina naquilo que a gente quer fazer, você traçar um objetivo e ser disciplinado em perseguir isso. Isso faz muita diferença, entendeu? Faz diferença na vida. Você pode ver que todas as pessoas que venceram na vida foram pessoas disciplinadas. Você não vê gente relaxada aí a lugar nenhum.
né? Então, concluí o segundo ano do segundo grau, lá em Estância, e me mudei para Aracaju, porque se eu continuasse lá, no nível de ensino que estava lá, eu não tinha como concorrer com os alunos que estudavam em Aracaju. Então, fui estudar em Aracaju, e aí era assim, quando eu cheguei lá, eu vi que o meu estudo estava defasado. Então, eu tive que correr Mesmo com atrás. esse comprometimento na leitura, mesmo Exatamente. com todo o material que você recebia na escola, você sentiu que realmente ainda estava Ainda muito estava abaixo do nível. defasado quando se tratava de concorrer para um vestibular de medicina, que era o mais concorrido da universidade. E lá só tinha uma faculdade. Então, era concorridíssimo, né? E aí, que era uma universidade pública, né? Universidade Federal. Então, eu fui correr atrás de estudar toda a matéria do terceiro ano e complementar por conta própria aquilo que estava defasado dos anos anteriores. E nesse mesmo período que eu estava no terceiro grau, me preparando para entrar na universidade, eu concluí o meu período de menor auxiliar, que era um contrato temporário no banco, que durava até 17 anos e 10 meses de idade, só que o banco abriu um concurso na época e eu tinha a oportunidade de fazer esse concurso para ser um funcionário efetivo. Então, paralelamente, entre estudar para a faculdade e o banco, eu estudei as duas coisas. Então, eu tive que dividir o meu horário entre estudar para a prova do concurso, que tinha muito pouca relação com o que eu estudava para o vestibular, tirando português, nenhuma outra relação mais. Entendeu? Porque o que eu estudava para o banco era matemática financeira, era contabilidade, era técnicas comerciais, técnicas bancárias, etc. Então, eu fiz isso e ao mesmo tempo, estudava para o vestibular. Você está entendendo? Então, ao estudar para o vestibular, fiquei o ano todo. Quando chegou no final do ano, fiz o vestibular. Antes que concluísse o ano, houve o concurso do banco, eu fui aprovado. Comecei a trabalhar no Banco do Brasil à noite. Então, eu trabalhava à noite e estudava pelo dia, porque o estudo era em tempo integral. Entendeu? Cursava medicina durante o dia e E foi aprovado trabalhava à no noite. concurso do banco e trabalhava à noite. Exatamente. É isso aí, é a força de quem quer vencer na vida. Só para esclarecer para as pessoas que estão entrando aqui agora, estou recebendo hoje o doutor Eliseu. Para quem não conhece, é meu tio, irmão da minha mãe. Ele tem um histórico de sucesso, saiu do interior de Sergipe, de uma cidade chamada Estância, né? Sergipe, para quem não sabe, é o menor estado do Brasil. Veio de uma família humilde. Meu avô era operário, o pai dele, seu Júlio, como era conhecido, em memória, né? Esse ano, infelizmente, ele partiu para os braços do Senhor, mas deixou um grande legado. E minha avó não tinha instrução, trabalhava em casa da forma que podia. Ele já começou realmente trazendo essa relação da infância dele, da dificuldade que ele enfrentou e do interesse dele pela leitura, do interesse dele realmente por vencer na vida. Viu um exemplo que motivou ele a estudar para medicina. Ele não sabia os caminhos, mas continuou lendo, tendo essa vontade, essa coragem. Agora ele chegou no ponto de estar já morando em Aracaju, né, a capital do estado de Sergipe, e veio me dizer que estava cursando, né, medicina na Universidade Federal, que é um dos cursos mais concorridos da época dele. Eu acredito que até hoje ainda deva ser, e realmente foi aprovado nesse concurso do Banco do Brasil. Trabalhava no período noturno e no período diurno estudava medicina. Que exemplo de vida. Continue aí realmente com esses relatos, ensinando assim para esses jovens que estão assistindo a essa live. Então, Paulo, eu estudei, trabalhava, né, como eu falei, tinha hora de entrar e não tinha hora de sair do trabalho. E que horas eu estudava as matérias da faculdade? De madrugada, finais de semana, feriado, entendeu? Então, e o meu lema sempre foi aquele: primeiro o dever, depois o lazer. Outra coisa, eu nunca permiti que o fato de que eu trabalhava, enquanto ninguém na minha classe da faculdade de medicina trabalhava, a maioria dos meus colegas eram ricos, eram de famílias ricas e bem posicionados, porque, afinal de contas, entrar na faculdade de medicina não era para qualquer pessoa mesmo, né? E Até hoje, né? todo mundo tinha o seu tempo livre para estudar, só fazia isso, e eu trabalhava. Mas eu nunca permiti que isso fosse desculpa para eu ser um aluno medíocre.
Então, esse era um lema da minha vida. E para isso, eu estudava muito, eu me dedicava. Eu fiz uma faculdade onde, além da faculdade dos cursos regulares, eu fui monitor de disciplina, eu participei de trabalhos de iniciação científica, fui bolsista do CNPq a faculdade inteira. Então, utilizava o dinheiro da bolsa do CNPq para comprar livros. Era uma bolsa mensal que eu recebia por ser pesquisador, por participar de pesquisas de iniciação científica, que é um tipo de bolsa que o CNPq tem até hoje, né, para alunos universitários. Então, a faculdade inteira eu fui bolsista do CNPq. Utilizava esse dinheiro, como eu falei, para comprar livros. E eu sempre comprava todos os livros que eu podia. Tinha uma biblioteca em casa extensa de medicina. Então, já que eu não tinha tempo de estudar na biblioteca da faculdade, e eu preferia estudar sozinho, e eu tinha mais facilidade de aprender à noite, estudar à noite, né? Eu sempre tive uma mente mais clara no período noturno. Então, eu tinha uma biblioteca enorme. Muitos desses livros eu tenho até hoje como recordação, né? E fiz a faculdade assim, participei de vários projetos durante a faculdade, fiz estágios extracurriculares, um monte, assim, grudei em médicos em que eu tinha admiração, frequentava hospital. Então, e tudo isso eu fazia nos meus horários vagos do trabalho e da faculdade. O curso da faculdade de medicina é integral, é o dia inteiro, né? Então, assim, eu fui levando o curso. Quando eu me formei, eu fui o segundo lugar da minha turma por uma diferença de 5 décimos. 5. 5 décimos. Então, eu fui o segundo lugar da minha turma. E Então aí, vamos só trazer um reforço aqui para isso, tá? Nós estamos falando de uma pessoa que estava estudando, filho de operário, era o único aluno da turma dele que precisava trabalhar e estudar. Os outros alunos da turma dele eram sustentados pelos pais, até porque na época os colegas de classe dele eram de famílias que tinham condições financeiras, estudaram em boas escolas. E mesmo assim você ficou em segundo lugar. Isso assim nos ensina, né, nos traz a clareza que na vida esses obstáculos eles existem para serem vencidos e que é possível quando a pessoa tem disciplina e boa vontade. Né? Então, assim, o doutor Eliseu aí é um grande exemplo disso e realmente ele está trazendo muita informação preciosa nessa noite aqui. Essa live ela vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Nós vamos também baixá-la e compartilhar também no YouTube, porque eu acredito que esses jovens brasileiros hoje precisam. Estou trabalhando num órgão público aqui no Distrito Federal, no Conselho Tutelar. Sou servidor público da Secretaria de Educação, mas estou cedido para o Conselho Tutelar. Tenho formação também em Direito e realmente recebo, né, diariamente dentro do Conselho Tutelar muitas famílias, muitos jovens, né, e muitos deles sem perspectiva de futuro, né. E aí a gente está trazendo aqui o doutor Eliseu nessa live, que está falando realmente como foi o histórico de vida dele, mostrando como realmente ele conseguiu superar a dificuldade. Ele não se sentia coitado, menor do que os outros, olhando a dificuldade. Ele sabia que ele tinha um projeto, que ele queria vencer na vida, e por meio do estudo, por meio da educação, e ele agora falou muito em livros, né? Ele realmente era sócio da biblioteca dele, tinha até um privilégio por isso. O dinheiro que ele ganhava fazendo estágios, tanto no banco quanto no CNPq, ele comprava livros para estudar, e ele afirmou isso de forma bem clara, que o conhecimento vem através dos livros, né? Infelizmente, hoje nós estamos vivendo numa geração que o povo chama de geração TikTok, né? Que tem os seus iPhones na mão, seus smartphones na mão e fica só em redes sociais e não dedicam tempo para o conhecimento, ou seja, se aprofundar realmente nas doutrinas, nos livros, né? E buscar realmente um futuro. Então, doutor Eliseu, é muito linda a sua história aí. Você estava lá dentro da faculdade, foi o segundo, né? Que foi o ponto que você parou, foi o segundo e ficou atrás do primeiro só por 5 décimos, como você tinha falado. Exatamente. Então, é assim, você falou, né, sobre a geração TikTok, né? Vem ao encontro aquilo que eu falei. Se a gente coloca o lazer na frente do dever, não vai a lugar nenhum. Entendeu? Se um jovem hoje ele passa a maior parte do seu dia envenenando a mente com esses vídeos do YouTube, do TikTok e tal, isso é um momento do dia que você vai ver aquilo. Você não pode gastar horas e horas do seu dia vendo algo que não te acrescenta nada.
entendeu? Que não acrescenta. Eu estou sempre me informando, até hoje, estou sempre lendo, eu sempre aproveito os momentos para ler. Se eu estou fazendo qualquer coisa, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Se eu estou em casa cozinhando ou lavando prato, eu deixo uma aula rolando no YouTube, fico ouvindo, entendeu? Estou assistindo, porque a gente tem que ocupar nossa mente com algo que traz resultados, né? Não pode ocupar a mente com coisas vãs, né? Que não levam a lugar nenhum. Então, Paulo, acabando a medicina, o curso de medicina, foi um momento assim de uma emoção muito grande para mim e uma coincidência incrível, né? Quando eu estava para entrar no salão onde tinha a colação de grau, né? No auditório, né? Eu estava, na minha mente, eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito, que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que muita gente conhece como aquela que faz tan 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 tan, né? Então muita gente, né, que já ouviu reconhece por esse som, né? E quando eu entrei, né, quando chamaram o meu nome que eu entrei, coincidentemente, né, foi colocada essa música e aquilo eu senti uma emoção assim indescritível. Foi um momento mágico. E quando eu vi meu pai e minha mãe, né, cheio de orgulhos, né, olhando para mim, que era uma grande vitória para eles, né, de eu ter conseguido naquela graduação. Então, realmente foi um momento indescritível, né, e inesquecível. Bom, aí vem agora, se você se forma em medicina, lá em Sergipe, na época, era o ano que ia começar a primeira residência lá. Então, a primeira nunca é melhor porque não tem experiência, né? Eu estava começando ainda, não tinha hoje o know-how que existe hoje nas residências que tem lá. E a minha vontade era o quê? Vim para São Paulo, fazer residência aqui, porque eu sabia que em São Paulo havia as melhores residências do país, né? E aí surge o desafio, né? Como vir para São Paulo, né? Então, como que eu vou me sustentar em São Paulo? Como que eu vou viver em São Paulo? Então, só restava uma coisa, né? Estudar para passar numa residência que fosse uma universidade, uma residência de órgão público, de uma escola pública, onde eu receberia bolsa para ser residente. Entendeu? Então, mais um desafio era estudar para entrar numa boa residência, né? Então, eu já tinha essa vontade, né, de seguir o caminho da cardiologia, então fui estudar e consegui, né, fazer a minha residência médica em escolas, né, onde eu recebia bolsa, né, do governo federal, né, do Ministério da Educação, né, como todo residente que faz parte das escolas oficiais recebe, e fiz a minha formação no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que é uma das maiores residências de cardiologia do Brasil, né? É a mais antiga e a pioneira em muitas coisas na área de cardiologia, e hoje é uma referência para qualquer médico brasileiro de qualquer canto do país, né, na área de cardiologia. Se você perguntar do Instituto Dante Pazzanese, ele sabe do que está sendo falado e sabe que se trata de uma boa residência. Só o fato de ter estudado lá já é uma carta de recomendação para mim, entendeu? Hein, doutor Eliseu? Então, Dentro de tudo que o senhor está falando aí, o meu amigo aí, doutor Robson, está participando aí da nossa live e falou: aham, tempos difíceis criam pessoas fortes, né? E no seu histórico de vida foi exatamente isso, né? exatamente. Então, as dificuldades que eu passei, né, as privações, tudo, me fortaleceram, né? Não me transformaram num chorão. E eu falo para você, Paulo, eu não me considero uma pessoa super inteligente, inteligência acima da média. Eu me considero uma pessoa com um nível de inteligência normal, na média. Agora, o que fez diferença para mim foi a disciplina em estudar, em ir atrás, em não medir esforços para conseguir o que eu queria. Então, se eu precisasse, eu tinha que complementar uma matéria, eu ficava estudando a noite inteira. Entendeu? Então, eu sempre fui muito persistente nos meus objetivos. Sempre. E isso me ajudou em tudo que eu fiz. Ao terminar a residência, eu vim morar aqui em Jundiaí, que é onde eu atuo hoje como médico, como cardiologista. Então, e aí, assim, eu recebi um convite para vir para cá,
Eu fui recomendado por um dos meus preceptores. Lá estava abrindo um serviço de cardiologia aqui na cidade, na ocasião, isso em 2001, 2002. E aí pediram indicação de algum residente que estava concluindo naquele ano para vir trabalhar aqui. E eu fui indicado, fui recomendado para vir para cá, e havia 4 lugares que eu podia escolher, onde eu ia. Eu tinha convite para vir para cá, para ir para Belém do Pará, para ir para Santos, e tinha a vontade de voltar para Aracaju. Então, eu vim para aqui, para Jundiaí, analisei a proposta que era aqui, que era uma proposta muito boa na ocasião, mas minha vontade era voltar para Aracaju. Cheguei para lá, pedi um tempo aqui para pensar, cheguei para lá e eu vi que naquele momento não era a melhor opção voltar para lá. Então, optei por ficar aqui em Jundiaí. Então, cheguei aqui em Jundiaí, não conhecia ninguém, nunca tinha vindo nessa cidade. Eu passei aqui uma vez a caminho de um congresso em Águas de Lindóia, me perdi na rodovia em Anguera e entrei aqui na cidade, rodei até encontrar a saída de novo e até gostei da cidade e falei assim, olha que cidadezinha legal, gostaria tanto de, após a residência, morar numa cidade assim, do interior de São Paulo, olha que cidade boa, né, para se viver. E terminou que esse meu desejo, né, que eu pronunciei em voz alta, se concretizou. Pouco tempo depois, assim, simplesmente abriu uma porta e eu vim para cá. E eu acredito que essa porta foi aberta por Deus, né? Tanto é que ele me confirmou aqui, né? Então, o início foram muitas dificuldades, porque eu cheguei aqui em Jundiaí com o meu carro e uma mala no fundo do carro. Uma mala de roupa e uma sacola de livros. Eu sempre estava acompanhado por um monte de livros, né, para todo canto que eu ia. Então, cheguei aqui e comecei a trabalhar. Não tinha onde ficar. Inicialmente fiquei no hotel e depois fui arranjando outros lugares para ficar. Demorei meses para encontrar um apartamento, porque eu comecei, já cheguei já trabalhando, né? Já cheguei já dentro da batalha, né? Da guerra. Então, não sobrava tempo, eu não tinha ninguém para me ajudar aqui, não conhecia nada, não conhecia absolutamente ninguém. Então é curioso que hoje, né, as pessoas que me conhecem aqui em Jundiaí e que veem a minha clínica, né, que me conhecem pelo nome, não fazem ideia dessa história. Imagina assim, que eu caí de paraquedas com tudo pronto, né? Então não sabe o tanto que eu ralei. Papai e mamãe, né? Que acham que papai e mamãe que deram o escritório, né? Papai e Isso, mamãe que financiou exatamente. a faculdade. Mas assim, como é que foi esse período de residência, né? Lógico que nós sabemos que tem que estudar bastante, né? Fazer ali a prática. Mas assim, como é que eram suas condições financeiras? Tinha coisa sobrando na vida? Porque você falou que chegou com um carro e uma mala, né? Mas como é que foi esse período aí? Então, olha, na residência, a residência médica é um período muito difícil. Eu falo uma coisa para você sem medo de errar. Eu servi ao Exército como segundo tenente médico após o fim da faculdade. Eu esqueci desse capítulo aí, né? Que após Eu a sei que você faculdade, serviu o serviço também. militar obrigatório, né? E eu já estava aqui em São Paulo para começar a residência. Eu tive que trancar a residência, porque eu fui convocado pelo Exército. Eu fui locado lá em Aracaju, para servir lá no batalhão de infantaria de Aracaju. Então, eu tive que ir para lá. Foi um tempo difícil no Exército, a primeira parte, que é a parte do treinamento militar, e depois era a vida de médico mesmo, só que dentro da hierarquia militar, né? Mas o meu período de residência foi 100 vezes pior do que o Exército. Então você ouve as pessoas falando, né, porque o Exército é duro, não sei o que lá. Faça uma residência no Dante Pazanese e você vai ver que é dureza, entendeu? Então a residência é muito difícil, a disciplina é uma disciplina muito rigorosa, você passa por muitas humilhações. É assim, eu digo para você que os preceptores tentam te quebrar no meio. Se você resistir, sair inteiro daquilo ali, nada mais te quebra, Mas isso é entendeu? bom ou é ruim? É que a gente tem que Olha, deixar claro para eu essas. acho que é um pouco exagerado, entendeu? Eu acho desnecessário. Eu acho que o grau de dificuldades imposto, né, vai além do necessário. Eu não acho que haja necessidade de todo aquele massacre pelo que o residente passa. Não são todas as residências, é cultura de alguns lugares, entendeu? Então, lá no Dante Pazanese era a cultura de Dr. Adib Jatene, né? Então, era... começou com o doutor Dante Pazanese, que foi quem fundou a residência, seguido por doutor Zerbini,
que é o pioneiro do transplante cardíaco no Brasil, e depois o herdeiro do Dr. Zerbini foi o Dr. Dante Pazanese, com o Dr. Adib Jatene, foi ministro da Saúde alguns anos atrás, e é um cardiologista, cirurgião cardíaco muito conhecido, né, por todos os méritos, todo mundo já ouviu falar em Adib Jatene, quem é dessa área, claro, né? Então, se criou essa cultura, né, de que o aluno tinha que ser espremido. Agora, lá é assim, você aprende até se você for relapso. É uma escola tão boa que mesmo aquele aluno preguiçoso, ele sai com um nível de conhecimento razoavelmente melhor do que alunos de certas escolas, entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de nada, não lamento nada. É assim, precisa ser feito? Vamos fazer. Entendeu? Eu sempre penso assim, tem que ser feito? Você não tem que passar por isso para conseguir o que você quer? Então vamos passar por isso, sem estar lamentando, sem estar, né, com mimimi, ou com vitimismo, com coitadismo. Né? Então, concluí a residência. Sobre a questão do sustento na residência. A minha bolsa como residente, durante os 6 anos que eu fiz residência, era R$ 1.000, R$ 1.098,62. Então, para viver em São Paulo, na capital paulista, com esse dinheiro, era um dinheiro que não era suficiente nem para eu pagar o meu aluguel, né? Isso num apartamento minúsculo. Então, eu tinha que utilizar os meus dias de folga e as minhas noites onde eu precisava dormir para trabalhar e conseguir sobreviver aqui em São Paulo. Entendeu? Então, eu trabalhei, como já era, nessa ocasião, eu já era médico, já era formado, né? Então, eu trabalhava em pronto-socorro, fazia plantão e tal. Depois, quando já estava bem adiantado na residência, que você já tem um nível de conhecimento muito maior, fazia plantão de UTI. Trabalhei muitos anos numa cidade próxima de Jundiaí, chamado Itu. Itu, vocês, né, já devem ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar de Itu, a cidade que tem tudo grande, né? Então, o interior aqui de São Paulo é uma cidade que fica a uns 90 quilômetros da capital. Então, eu trabalhei muitos anos na Santa Casa dessa cidade. Eu vinha de São Paulo para o interior, né? Foi assim que eu sobrevivi na residência. Quando que eu descansava? Quando que eu dormia, né? Quando dava, quando era possível, né? Entre um plantão e outro, né? Ou no plantão quando não tinha ninguém para atender. E era assim, porque eu tinha os plantões da residência, eram plantões in loco, onde você ficava no hospital, tinha os plantões à distância, onde você ficava com um pager, né, para ser chamado e a qualquer hora do dia, da noite, e eu fazia os plantões extracurriculares, que eram os plantões onde eu recebia dinheiro para sobreviver. Entendeu? Então, a residência foi essa luta. Foram 6 anos. Então, olha só, eu entrei na faculdade com 18 anos. Quando eu concluí tudo, essa parte de residência e tudo, eu já estava com 30 anos. Então, foram 12 anos de batalha só aí. Né? E depois, quando eu acabei a residência, eu vim para cá e comecei a minha vida profissional aqui em Jundiaí. E de lá para cá, uma infinidade de cursos. Não é? Aperfeiçoamento constante, né? Constante, porque a medicina é muito dinâmica, os conceitos mudam todo dia. Né? Tinha um professor de clínica médica que falava que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Né? Então, você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E isso que eu fiz, né? Durante esse todo o período, e fui trabalhar aqui. No início, eu sofri muita oposição aqui, então eu não tinha ninguém para me ajudar aqui. Passei por umas dificuldades muito grandes, dei de frente com pessoas muito maldosas, com pessoas de mau caráter, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, né, essas pessoas, né, essas pedras de tropeço, né, que foram aparecendo aí na vida, serviram de alicerce para eu construir o que eu tenho hoje. Muitas Graças a dessas atitudes Deus. me fizeram, quando eu me senti desafiado, quando eu me senti na iminência, né, de ficar na mão dessas pessoas, aquilo me deu energia para lutar, para construir o que eu tenho hoje. Entendeu? Isso não me fez desanimar, não é baixar a cabeça e ficar chorando nos cantos. Isso me deu energia para lutar,
lutar firme e fazer o que eu faço hoje, né? Então, hoje, eu toco a minha vida, hoje eu trabalho unicamente no meu próprio serviço, na minha própria clínica, né? 100% do meu tempo lá, né? A semana inteira. No hospital, a minha atividade hospitalar é apenas para fazer cirurgias de marca-passo, né? Que eu atuo na área de marca-passo. Então, tenho uma atividade muito polivalente dentro da cardiologia, tenho muitas habilidades, muitas competências, e nada disso caiu do céu. Eu falo que Deus me abençoou, me dando saúde, me dando força, né? Persistência, para que eu corresse atrás e lutasse pelos meus sonhos. Então, é a minha disciplina e a bênção de Deus. Mas a gente tem que entender a bênção de Deus não como um pacote que cai do céu no seu quintal, né? Mas o fato de eu ter inteligência já é uma bênção de Deus, porque existe um monte de gente que não tem inteligência, né? Então, cada vez mais, né? Então, e o fato de eu ter saúde para estudar, porque você pode ser inteligente, porém não ter saúde nenhuma, né? Não ter força, não aguentar o tranco, né? E eu aguentei o tranco todos esses anos, né? Desde criança, né? Nunca teve nada fácil na minha vida. Nada veio de mão beijada. Nada veio com empurrãozinho, né? Eu falo, né, já falei diversas vezes, que eu venci nadando contra a correnteza, subindo contra a gravidade e cavando em pedra com as unhas. Entendeu? Mas olho para É trás forte. me orgulho da minha trajetória. Não tenho nenhum problema com isso, nenhum, porque isso me fez a pessoa que eu sou hoje. Pois é, isso é muito interessante, porque eu também, quando eu estava cursando Direito, eu também trabalhava e tinha uma situação também, que eu acredito que não era a sua situação, que eu já estava casado na época, já tinha um filho, e eu me lembrei do meu período de faculdade, e muitas vezes eu ia para a faculdade, e assim, a gente não tem que ficar mostrando assim para as pessoas também as nossas dificuldades, porque a dificuldade existe para todo Exatamente. mundo, né? E eu É, lembro de um certo período, e olha que eu tinha muita amizade, mas assim, você se sente até constrangido em certos momentos. Mas eu mesmo já passei fome dentro da faculdade. Eu descer no horário do intervalo, vindo do serviço, que eu saía, entrava às 8, saía às 17 horas, depois ia para a faculdade, e nem todos os dias eu tinha dinheiro para lanchar, né? Então já chegou vezes mesmo de eu estar dentro da faculdade uhum, estudando, e realmente faltando dinheiro, eu descia, via as pessoas lanchando ali, e muitas vezes não tinham dinheiro ali para me alimentar. Mas isso não foi o obstáculo para que eu não lutasse e não vencesse. Na turma que eu entrei, tinham 60 alunos, né? Na época que eu formei, formaram acho que no máximo uns 20. Consegui tirar minha OAB, advoguei um tempo na área trabalhista e civil, e os obstáculos, essas pedras, esses momentos difíceis, eu tinha que superar. Por quê? Como eu falei no início da live, o doutor Eliseu é meu tio, é irmão da minha mãe, veio de uma família muito humilde lá no estado de Sergipe. Eu olhava para ele, olhava para outros tios que eu também tenho, um tio que trabalhava em banco, outro que foi para a Marinha, e outros tios também que tinham as suas atividades. E eu olhava para a família, via que era uma família de guerreiros, de pessoas que lutam, né? De pessoas que realmente vê as dificuldades e correm atrás. Tem também na família do meu pai também pessoas também que vieram humildes, hoje são comerciantes na cidade de Estância. Então, assim, o meu único foco era lutar, independente da dificuldade que eu tivesse que enfrentar. E o doutor Eliseu deixou isso aí bem claro, que essas pedras, que essa dificuldade, que todos os tropeços que aconteceu, foi para realmente tornar ele mais forte e mostrar para essa geração que nós precisamos lutar, independente da situação que estejamos vivendo. E eu vejo hoje, porque eu sou da área da educação, que muito diferente da época que eu estudei, e eu acredito que muito mais da época que o senhor estudou, não é só a falta de oportunidade, não é porque o aluno não tenha condições. Aqui em Brasília, por exemplo, aqui nós temos excelentes professores dentro das escolas e nossa estrutura em muitas escolas é até boa. Eu fui gestor de escola do Centro de Ensino Especial, fui vice-diretor, na verdade, do Centro de Ensino Especial. Já trabalhei em 6 escolas aqui dentro do Guará, no Distrito Federal. Eu vejo que tem muitos jovens e muitos adolescentes que perdem as oportunidades. Não é que não tem escola, não é que não tem estrutura, muitas vezes tem até uma família até boa, que tem até condições financeiras até confortáveis, que foi o caso diferente, o meu e o seu.
Então, assim, esses jovens, eles acham que tudo vem com facilidade, que tudo vem fácil, e não se esforçam, não correm atrás, vivem correndo atrás de benefícios que são provisórios e que não vai trazer realmente sucesso para a vida deles, e esquecem realmente do fator esforço, dedicação, né? É, Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é injusto. Deus ajuda, Deus dá saúde, mas Deus ajuda principalmente, igual um ditado popular que fala, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E até aquele é, que trabalha na madrugada, como o senhor passou no concurso, né, do Banco do Brasil, trabalhava no período noturno e fazia medicina no diurno. Para quem estuda medicina ou qualquer outro curso que exige dedicação exclusiva durante o dia inteiro, sabe como é difícil você passar a noite acordado e durante o dia ter que estudar. Então, realmente é é, questão de ter boa vontade e acreditar. Então, doutor Eliseu, nós estamos partindo aqui já para quase para o final da live aqui. Nós falamos aqui do período acadêmico, da residência. Fala um pouquinho aí da sua atuação e depois dá umas dicas aí também para as pessoas que estão realmente assistindo a live. Nós sabemos que existe uma pandemia silenciosa, tá? Há uns anos atrás você me passou um site chamado Cardiômetro que mostra realmente um índice de pessoas que morrem de algum problema cardiovascular, e nós sabemos que, em média, em torno de 400 a 450 mil pessoas chegam a óbito por ano, né, por esses problemas cardiovasculares. Então, nós sabemos a importância da sua área de atuação. Então, falei um pouquinho realmente dessa atuação sua, né, já como cardiologista, e depois, se puder dar umas dicas breves aí, rápidas, e eu sei que nós vamos ter outra oportunidade de fazer outra live e abrir esse momento realmente para falar um pouquinho mais da sua área mesmo de atuação. então é o seguinte, Paulo, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque as doenças cardiovasculares, e quando a gente fala em doenças cardiovasculares, englobam aí duas classes de doenças que têm o mesmo mecanismo, as mesmas causas, né, e consequências igualmente fatais, que é o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Né? Então, o acidente vascular cerebral e o infarto respondem por quase um terço das causas de morte no mundo. E no Brasil não é diferente. Então, nós temos, como você falou, uma epidemia silenciosa. É uma epidemia que não tem uma assessoria de marketing tão eficiente e tão boa quanto a epidemia de Covid. Então, assim, desde que começou a pandemia, tem-se a impressão de que a pior doença que existe e é a principal causa de morte que está matando todo mundo. Então, não se tem ideia, né, de que a Covid-19, conquanto seja uma doença potencialmente fatal e muito grave, não é? Até o momento, mata menos do que mata o infarto e o AVC, que continua matando muito. Né? Então, as pessoas, e de forma trágica, no ano de 2020, houve um aumento muito grande de incidência de infarto e de AVC por várias razões. A primeira de todas é pela interrupção de tratamentos habituais e crônicos. Segundo, é que o nível de estresse subiu demais, as pessoas ficaram mais presas em casa, se tornaram mais sedentárias e mais obesas, começaram a ter mais crises de pânico, mais depressão, mais problemas de insônia e, por conseguinte, aumentaram os fatores de risco que levam a infarto e AVC, que é o quê? Colesterol alto, pressão alta, diabetes, né? Um nível de ansiedade muito grande, aumentou o consumo de álcool, aumentou o consumo de cigarro. Então, são todas coisas que comprometem a saúde cardiovascular. E aí a gente teve um aumento da incidência de todas essas doenças. Só que, assim, o barulho em torno da Covid é tão grande, tão ensurdecedor, que parece que ninguém adoece mais de nada. Então, o que eu quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo tem que estar atento aos fatores de risco que levam à doença cardiovascular. Então, existem várias doenças que envolvem o coração. Porém, a que mais causa óbito, a mais importante de todas, é o infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo do miocárdio é uma doença que é altamente prevenível e que tem tratamentos muito eficientes quando ocorre. Então, e apesar disso, continua sendo a principal causa de morte. Você vê como é paradoxal, né? Então, você tem uma doença que tem um grau de prevenção muito grande, tem tratamentos muito eficientes e, apesar disso, continua matando muito. Né? Justamente porque
é sonegado. Às vezes você pergunta para uma pessoa assim, você tem algum problema de saúde? Ele fala assim, não tenho nada não, só tenho diabetes. Só tem diabetes? Essa é uma das principais causas de infarto, né? Não, só tenho pressão alta. Eu tenho um colesterolzinho alto aí, então não dá importância. Então você vê pessoas tendo crise histérica por causa de usar uma máscara de pano no rosto que serve só para enfeitar e para ocultar a beleza de um e a feiura de outros, né? Mas não se preocupa de ter uma pressão alta ou um colesterol descontrolado, de estar acima do peso ou ter uma vida completamente sedentária. Quando essas coisas são causas importantes de morte cardiovascular. Entendeu? Então, eu quero deixar a seguinte recomendação. Desde a década de 50, quando teve o estudo de Framingham, foi um grande estudo que começou na década de 50 os seus desdobramentos estão em andamento até hoje na cidade de Framingham, nos Estados Unidos, que se conheceram os fatores de risco para a doença isquêmica do coração que leva ao infarto. Então, tem dois fatores que você não consegue mudar. O primeiro é a sua tendência genética, né? A sua herança genética, né? Existem fatores familiares que são muito importantes no desenvolvimento da doença aterosclerótica. Isso você não tem como mudar. E o segundo é a idade, né? Você não tem como diminuir a sua idade, ela vai sempre aumentar, né? Sempre vai piorar. Vai sair da melhor idade para a pior idade, né? Porque inventaram essa história de melhor idade, né? Depois de 60 anos. Né? Eu falo que quem inventou isso morreu com 30 anos, nunca soube o que é envelhecer, né? Então, nada melhora com o envelhecimento. Então, isso daí também não tem como mudar. Agora, vida sedentária, tem como mudar. Você não precisa virar um atleta, nem precisa necessariamente estar matriculado numa academia se você não tem condições de pagar. Mas você tem pernas e pode andar na rua, pode caminhar, pode correr, pode se exercitar de alguma forma, fazer treino funcional, que não precisa de equipamento nenhum. Obesidade é uma coisa que depende muito da força de vontade da pessoa também, né? Então, dá para controlar. Colesterol, dá para controlar. Existem tratamentos muito eficientes para controlar o colesterol. Diabetes, a mesma coisa. Tem tratamentos muito bons. Pressão alta, também. A gente vive num país onde as unidades básicas de saúde distribuem remédios gratuitamente para tudo isso. Não são lá os melhores remédios que existem, porém dá para conseguir bons resultados utilizando esses remédios. Né? Tem muita gente que eu conheço que não tem condição de comprar remédio e toma tudo, está tudo controladinho usando o remédio das unidades básicas de saúde. Entendeu? Então, precisa estar atento a esses fatores. Né? Eu falo que, às vezes, eu vejo pessoas que entram lá no meu consultório morrendo de medo da Covid, estão 1 ano sem sair de casa, chega de luva, de 2 máscaras no rosto e tal, não sei o que lá. E aí, assim, às vezes uma pessoa jovem. Aí eu fico pensando, bom, qual a chance de um jovem morrer de Covid? Ele tem 2 vezes mais chance de morrer de qualquer causa, incluindo infarto, do que de Covid. Não é porque a mortalidade de Covid no jovem é baixíssima, é abaixo de 1%. E a mortalidade do infarto no jovem? Entendeu? Ontem aqui em Jundiaí, um rapaz de 42 anos teve um infarto durante uma trilha de bicicleta. Infartou e morreu lá no meio do mato. Entendeu? Qual a chance desse rapaz morrer de Covid? Abaixo de 1%. Agora, o infarto em jovem tem uma mortalidade altíssima, mais alta do que em idoso. E a Entendeu? gente vê isso Então, acontecendo entre atletas, né, na sociedade exatamente. no geral, né, os colegas Todo de dia você trabalho, sabe de muitas vezes. alguém, né, que morreu subitamente no campo de futebol, ou numa pista de corrida, etc. Né? Então, a pessoa tem medo de uma doença, né, que com certeza é séria, mas não tem medo de outra que é mais séria ainda e que é totalmente prevenível. Você pode fazer prevenção com um grau de sucesso muito grande. Né? Então, o que eu deixo assim como lição para isso é estar atento a esses fatores de risco. Cultivar uma vida com hábitos saudáveis. Não é? Você não vai ser um asceta, um monge. Não, é levar uma vida saudável. Não é praticar esporte, evitar os vícios, manter uma alimentação mais próximo da feira e mais longe do supermercado. Né? Então, mais produtos naturais, né? Do que os produtos industrializados, né? Processados. Que com isso você está investindo para a manutenção da saúde, né?
Realmente isso é muito importante, informações muito preciosas. Para quem chegou por agora, nós estamos encerrando uma live agora com o Dr. Eliseu, médico cardiologista, nasceu lá no estado de Sergipe, numa cidade chamada Estância, né? Sergipe é o menor estado do Brasil, também nasci lá, ele é meu tio, irmão da minha mãe, e eu queria, assim, agradecer a presença dele, principalmente pela aula, pela lição, pelo fator de motivar, né, as pessoas que irão assistir essa live e as que assistiram agora, que realmente vale a pena investir no estudo. Você acredita no estudo, você luta realmente pelo estudo e é estudante, né? Eu aprendi o seguinte, depois de muito tempo, né, quebrando a cabeça, que o estudo ele tem que trazer uma certa satisfação, né? E é algo constante e diário. Então, assim, todos os dias que eu aprendo algo novo, isso me traz uma satisfação, né? Eu acho que quando você consegue levar isso, né, realmente para a juventude, você consegue levar isso para quem está estudando, as pessoas realmente, elas começam a buscar. E não é algo que acontece de uma noite para o dia, que é o que acontece em muitos concursos públicos, nas pessoas que estão estudando para vestibulares, elas passam durante todo o período ali do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, brincando de estudar. E aí depois se vê deparado ali a um PAS, né, que é o programa seriado aqui, que tem aqui no Distrito Federal, ou então um vestibular, onde ele vai ter que realmente demonstrar conhecimento. Então ele pegou todo aquele período e vai tentar em 1 mês, 2 meses, ganhar um conhecimento suficiente para passar no vestibular. E nós sabemos que essa receita, né, ela pode até funcionar assim, de forma muito pequena para uma porcentagem mínima, para uma pessoa que tenha já um QI muito elevado. Mas, no geral, se você não estudar e aprender na fase certa, no momento certo, as coisas, você não vai conseguir ser aprovado. Até porque eu acredito e defendo isso, que o ensino básico, a base mesmo ali, até o 5º, 6º ano ali, tem que ser potencializado e o governo e o município, né? Porque essa é parte do município, tem que realmente investir pesado. Para quê? Para que a pessoa crie o hábito do estudo e que durante todo o seu período de estudo ele venha realmente evoluindo. Então eu queria agradecer ao Dr. Eliseu, vou passar aqui para ele fazer as considerações finais dele. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estão assistindo essa live aí. Essa live vai ficar salva, depois se você quiser compartilhar com alguém, da sua família, da sua comunidade, tem informações muito preciosas. Dr. Eliseu, é contigo para fazer realmente as considerações finais. Bom, Paulinho, eu agradeço o convite, gostei muito de estar aqui com você, compartilhando, né, um pouco da minha história de vida, né? Alguns detalhes você já sabe, né, porque você é meu sobrinho, mas outras coisas talvez você nem sabia ainda. E, assim, realmente para mim é um prazer, eu me orgulho, né, da minha trajetória. Como eu falei, nunca me senti vítima, nunca me senti coitadinho, lutei e fui atrás. Então, o conselho que eu dou é disciplina e leitura. Então, os livros mudam o mundo, os livros mudaram a minha vida. Então, eu devorava livros desde criança, assim que eu aprendi a ler. E isso mudou a minha vida. Então, se você quiser mudar a sua vida, um dos caminhos que você tem que trilhar é o hábito da leitura. Né? Todo o conhecimento humano está nos livros, está registrado em livros. E o conhecimento não vem por revelação. Você vai ter que ir atrás do conhecimento. E tem outra coisa que eu falo, não ocupe espaço na cabeça. Então, sempre aprenda uma coisa nova, porque isso vai te dar muitos diferenciais. Tá ok? Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aqui. Parabéns, Elizabeth. Parabéns, doutor Eliseu. Tu és muito bom em tudo que faz. A trabalha comigo lá, é minha gerente lá na clínica. Opa, olha aí, ó, recebendo aí realmente a participação. Tá aí assistindo. Obrigado, Beto. Minha mãe também é paciente também aí do doutor Eliseu. Minha mãe é paciente, está cuidando bem lá da saúde dela. Tem que puxar em vez em quando a orelha dela para os hábitos saudáveis. E eu vou deixar aqui os meus contatos aqui no Instagram, @dfpaulosantos, e também no meu canal no YouTube, DF Paulo Santos. Nós vamos salvar essa live e compartilhar lá. Boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida, doutor Eliseu, e tudo de bom. Até mais. Tchau.